Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ottoni de Paula, aliado do presidente Jair Bolsonaro, abordou o editorial do jornal O Globo e artigo do Estadão que expuseram extrapolações e irregularidades na conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal. De forma satírica, o parlamentar questionou se o presidente Jair Bolsonaro teria voltado a dar dinheiro público à velha imprensa, uma vez que considerou surpreendente o fato de tais mídias revelarem fatos e posições verdadeiras quanto ao STF, criticando os desvios de conduta e as interferências nos outros poderes. Nos últimos anos, a velha imprensa, em geral, tem se dedicado a legitimar ilegalidades e inconstitucionalidades da Suprema Corte, distorcendo fatos, criando factoides e incitando a população contra jornais independentes, o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O parlamentar apontou: povo brasileiro, será que o presidente Bolsonaro voltou a dar dinheiro à imprensa? Porque algo me assustou no editorial do Jornal do Globo e o artigo do Estadão desta semana. O editorial do jornal O Globo diz: ativismo do STF representa risco preocupante à democracia. O editorial aponta o risco do ativismo político do STF e cita o fato do ministro Barroso ter dado prazo para que o governo Bolsonaro resolvesse o lamentável assassinato de um jornalista britânico e de um ecologista, ocorrido agora por esses dias, como se o STF fosse um delegado e o presidente da República fosse um policial ao seu serviço. E o editorial continua apontando casos em que o tribunal assumiu papel nitidamente político. Cita como exemplo os inquéritos das fake news e os inquéritos dos atos antidemocráticos. O jornal também cita a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira. O editorial continua dizendo: quando o Supremo transformou crimes, formulou, sem aval do Legislativo, um tipo penal por analogia. Um absurdo, pois o direito penal é literal. Quando equiparou os crimes de racismo e injúria racial, alterou definições de leis aprovadas no Congresso Nacional. Aí o editorial do Globo vem mostrando os abusos, os atropelos da Suprema Corte à Constituição Federal. Outro sim, o congressista prosseguiu: agora o que me espanta é o artigo do jornal Estadão. Ministros do STF formam célula política para combater o governo Bolsonaro. É o Estadão que está dizendo que o STF formou uma célula política para combater o governo Bolsonaro. Senhoras e senhores, os principais jornais do Brasil estão denunciando, estão mostrando que esta casa se nega a ver, se nega a observar. Nós precisamos, de alguma forma, nos levantar contra o ativismo judicial da Suprema Corte, senão nós estamos diante de um atentado à democracia. Agora não é Bolsonaro falando, são o Globo e o Estadão. Em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilo, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, jornais e sites da imprensa conservadora independente têm seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento das empresas por impossibilidade de gerar renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal,
Doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Será que o presidente Bolsonaro voltou a dar dinheiro à imprensa? Porque algo me assustou. O editorial do jornal O Globo e o artigo da Folha, aliás, do Estadão, dessa semana. O editorial do jornal O Globo diz: ativismo do STF representa risco preocupante à democracia. O editorial aponta o risco do ativismo político do STF. Aponta fatos como o ministro Barroso ter dado prazo para que o governo Bolsonaro resolvesse o lamentável assassinato de um jornalista britânico e também de um ecologista, agora, por esses dias, que lamentavelmente morreram assassinados, como se o STF fosse um delegado e o presidente da República fosse um policial a seu serviço. O editorial continua apontando casos, abre aspas, em que o STF assume um papel nitidamente político. Cita como exemplo os inquéritos das fake news e os inquéritos dos atos antidemocráticos. O jornal também cita a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira. O editorial continua dizendo que quando, abre aspas, a Suprema Corte formulou sem o aval do Legislativo um tipo penal, por analogia, um absurdo, pois o direito penal é literal quando equiparou homofobia ao crime de racismo ou injúria racial. O STF alterou definições da lei aprovada no Congresso Nacional. E aí, o editorial do Globo vem mostrando os absurdos, os atropelos da Suprema Corte à Constituição Federal. Agora, o que me espanta é o artigo da Folha de São Paulo. Aliás, o artigo, do Estadão. Ministro do STF, abre aspas, formam célula política para combater o governo Bolsonaro. É o Estadão que está dizendo isto, de que o STF formou uma célula política para combater o governo Bolsonaro. Senhoras e senhores, os principais jornais do Brasil estão denunciando, estão mostrando o que esta casa se nega em ver, se nega em observar. Nós precisamos, de alguma forma, nos levantar contra o ativismo judicial da Suprema Corte. Senão, nós estamos diante de um atentado à democracia. E agora não é Bolsonaro falando, é o Globo e o Estadão. Para falar um pouco sobre o jornalismo, eu queria ouvir a sua opinião sobre essas agências de checagem que hoje pipocam aí no jornalismo, né? Qual é a sua opinião sobre elas? Olha, velho, você checar a veracidade do fato sempre foi uma função do jornalismo. Dizer que você tinha regras para isso. Eu passei dezenas e dezenas de noites sem dormir por ter escrito um editorial que eu chegava em casa e falava para minha mulher: putz, será que eu fui injusto? Será que eu acho que eu fui injusto? Eu ficava com vontade de correr às bancas e comprar o jornal inteiro para não deixar aquilo sair.
né? Você tinha essa preocupação, era central, né? Se aquilo correspondia mesmo ao fato ou não, se você estava... Então, isso aí tudo deságua, qualquer instrumento desse, desde que ele seja espontâneo, né, e que a decisão final fique na mão do leitor, é positivo. Se você trabalha para dar condições ao leitor de concluir ele mesmo se aquele fato é verdadeiro ou não é verdadeiro, é um trabalho positivo. Agora, se isso vira um instrumento para o governo dizer qual é a verdade e qual não é a verdade, né? Então, tudo isso de fake news é tudo uma mentirada, um bullshit da luta política mais rasteira, né? Mais rasteira, porque a única pessoa que tem o direito de achar se é verdade ou não é verdade é o ouvinte. Se puser o governo fazendo esse papel, você vira fatalmente, inevitavelmente, uma ditadura, né, que vai, como toda ditadura, começa aí e vai até o holocausto final, entendeu? Vai passo a passo, ela termina com tiro na nuca.